Tributação sobre os dividendos. Como isso impacta os seus investimentos? Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão da tributação de dividendos, como ela pode impactar a economia e os seus investimentos pessoais. Primeiramente, precisamos delimitar o conceito de dividendos, pessoal. Os dividendos nada mais são do que parte do lucro líquido da empresa que é distribuído aos acionistas, ou seja, aos sócios da empresa. Então, se você tem participação numa empresa e ela distribui parte do lucro dela, isso vai ser feito através dos dividendos. Qual que é a ideia dessa proposta de tributação dos dividendos? A ideia dessa proposta é reduzir a alíquota de imposto que a empresa paga interna, ou seja, sobre o seu lucro, quanto que a empresa paga sobre o lucro dela, e criar um imposto sobre os dividendos, que é quando ela pega esse lucro que ela teve e distribui para os acionistas. Quais que são os incentivos disso, pessoal? Isso cria incentivos para a empresa. Como ela vai estar nesse cenário pagando menos dentro dela, está pagando uma alíquota menor sobre o seu lucro que fica retido nela, então a empresa vai ter incentivos para, ao invés de distribuir para os sócios através de dividendos, ela vai ter incentivo contrário, vai ter incentivo para reinvestir esse dinheiro na sua operacionalização, criando assim uma expansão dos seus negócios, podendo até gerar empregos, porque se ela vai ter o dinheiro do lucro dela, vai ficar nela, então ela vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Muito provavelmente um dos incentivos que ela tem é reinvestir nas suas operações, criando então novas estruturas, novas dinâmicas operacionais, o que pode gerar empregos, aumentar a produtividade, isso tudo em teoria, pessoal. Porque se a alíquota está menor para os impostos que incidem dentro da empresa, então, e que ela vai ter um imposto para distribuir para os sócios, isso vai ser um incentivo para ela não distribuir tanto assim para os acionistas a título de dividendos e utilizar esse dinheiro que vai estar com uma alíquota menor internamente na empresa para reinvestir, para ter uma expansão. Então, essa é uma possível consequência. Além disso, pessoal, se a empresa ela já não distribuía dividendos, então ela era, por exemplo, uma empresa de crescimento, ela vai ter uma menor alíquota sobre o seu lucro, que vai estar dentro dela, e como ela já não distribuía dividendos de qualquer maneira, porque ela é uma empresa de crescimento, ela vai ter mais dinheiro para reinvestir, para estar crescendo, e ela vai poder diminuir os seus preços, tendo uma maior competitividade, até mesmo com players internacionais. Porque se ela está pagando uma alíquota menor de imposto, ela pode ter uma margem para estar reduzindo um pouco, para estar comprimindo os seus preços. Se ela vende seus produtos com preços menores, a tendência é que ela tenha mais competitividade, até mesmo a nível internacional. Então isso realmente são os lados positivos, as consequências positivas dessa possível dinâmica de redução da tributação interna das empresas e aumento da tributação dos dividendos. Então, Paulo Guedes fala bastante, de uma reforma tributária que ele não quer aumentar o nível de arrecadação de impostos, mas sim fazer uma reforma para tornar uma dinâmica diferente para a tributação aqui no Brasil, criando esses incentivos que eu havia mencionado anteriormente. Qual que é o lado que eu considero como não tão atrativo? É que algumas empresas, pessoal, elas são empresas de crescimento, como eu falei. O que é uma empresa de crescimento? Uma empresa que quer pegar o seu dinheiro, que quer reinvestir, que quer crescer, porque ela ainda não tem participação tão relevante no mercado. Ela é uma empresa nova, por exemplo, ou uma empresa que precisa expandir. Essas são empresas de crescimento. Mas nós temos também empresas que elas são de valor, empresas que já cresceram bastante e são empresas mais voltadas para a distribuição de dividendos. Elas já não têm muito para onde crescer, para onde expandir, porque, por exemplo, elas já têm uma participação muito grande no mercado, já são empresas consolidadas. Então, essas empresas, a gente pode citar exemplo aqui da Ambev, empresas do setor de energia. Então, esse tipo de empresa, ela não tem muito para onde expandir. A ideia dela é justamente colher os seus frutos de ser uma empresa de dividendos e distribuir, gerando valor assim para os acionistas. Então, talvez a criação dessa nova dinâmica crie incentivos para elas expandirem, só que elas já não têm muito para onde expandir. Talvez os empresários, os agentes econômicos tomem decisões erradas. Por exemplo, agora eu vou tentar expandir minha empresa, mesmo que não seja o momento ideal, para não ter que pagar imposto na distribuição dos dividendos. Isso pode gerar bolhas, até mesmo em questões macroeconômicas, se vários agentes pensarem assim, ou bolhas internas nas empresas, por causa desse incentivo. O ideal seria os agentes econômicos, que são pessoas altamente especializadas no seu ramo, no seu business, no seu negócio, na sua empresa, tomar as decisões de forma racional e imparcial, e não por necessariamente incentivos do governo, por exemplo. Então isso pode acabar causando bolhas. Esse é um lado que eu vejo como negativo, além de que algumas empresas são de dividendos. A ideia delas é justamente distribuir, e talvez esse incentivo para uma expansão talvez não seja tão interessante para algumas empresas.
Mas, enfim, então essas são as possíveis consequências dessa criação da tributação dos dividendos e da redução do imposto que incide internamente na empresa. Mas, pessoal, a gente sabe que isso já existe, essa tributação, como, por exemplo, nos Estados Unidos, essa dinâmica já se faz presente. E o que algumas empresas fazem para driblar esse imposto é por meio de uma dinâmica conhecida como recompra de ações. Então, o que as empresas fazem, muitas vezes nos Estados Unidos? As empresas, ao invés de distribuírem dividendos, elas pegam o dinheiro que elas utilizariam para distribuir dividendos, só que como tem esse imposto, o que elas fazem muitas vezes? Elas vão no mercado e recompram as suas ações, deixando elas em tesouraria e posteriormente elas cancelam aquelas ações. O que acontece nesse cenário, pessoal? Temos que lembrar da lei de oferta e demanda. Se a demanda pelas ações da empresa continua a mesma e a empresa fez essa recompra de ações e depois cancelou essas ações, então quer dizer que vai ter uma oferta menor de ações no mercado. Ela diminuiu a oferta. Pela lei de oferta e demanda, a tendência é que o preço suba. Então, quando a empresa faz a recompra de ações, a tendência é que as ações se valorizem, gerando valor assim para o acionista, porque o acionista vai ver a cotação das suas ações se elevarem, porque a oferta diminuiu, então a tendência é que se valorize, e além disso ele vai ter uma maior participação no capital social da empresa, porque a empresa cancelou aquelas ações. Então, o nível de participação do acionista dentro daquela determinada empresa cresce quando a empresa faz a recompra de ações com posterior cancelamento das mesmas. Então, a recompra de ações ela vai ter o efeito como se ela tivesse distribuído dividendos e a pessoa que recebeu esses dividendos reaplicasse esse exato valor que ela recebeu de dividendos nas ações da empresa. Essa dinâmica cria basicamente esse efeito, resumindo bastante, né? Então, a recompra das ações por parte da empresa é uma forma de gerar valor para os acionistas, como se fosse o equivalente, basicamente, ela ter distribuído os dividendos e o acionista ter reaplicado os valores oriundos desses dividendos justamente nessa empresa que teria feito essa suposta distribuição, mas na prática a recompra de ações então tem esse efeito, ela gera valor para o acionista no longo prazo, fazendo esse esquema que dribla, digamos assim, o imposto sobre os dividendos. Uma empresa que faz muito isso nos Estados Unidos é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, um investidor famoso. Então várias empresas fazem isso, algumas até continuam distribuindo dividendos, enfim, cada uma adota uma estratégia que quiser. Outra maneira de estar driblando essa tributação seria a empresa, por exemplo, ao invés de distribuir os dividendos, ela deixa esse valor em caixa, vai retendo, o valor em caixa vai ficar aplicado em renda fixa e vai rentabilizando um pouquinho. E a gente sabe que a precificação das ações, se a empresa manter, por exemplo, seus fundamentos e tiver um patrimônio líquido maior, porque o caixa compõe o patrimônio líquido da empresa, se a empresa está acumulando dinheiro em caixa ao invés de distribuir em dividendos, e se esse dinheiro está rendendo o que a renda fixa está pagando, a tendência é que o valor do patrimônio líquido da empresa suba, e se a empresa mantiver seus fundamentos e tiver um patrimônio líquido maior, a tendência é que as ações se valorizem. Então a empresa ela vai diluindo esse período, ela fica com esse dinheiro em caixa por muito tempo e só paga depois de 10, 30 anos, por exemplo, depois de muito tempo, então ela vai postergando o momento que ela vai resgatar esse dinheiro de caixa e vai distribuir para os acionistas, e ela paga imposto só lá no final. Então ela consegue diferir bastante e só paga o imposto depois de muito tempo. Ao invés de fazer várias distribuições pagando um imposto pequeno em cada, ela paga só depois de um grande período de tempo, diferindo assim o momento da sua distribuição dos dividendos, diferindo o momento que ela vai pagar o imposto, e ela vai tendo uma valorização nas cotações das suas ações, porque o caixa dela vai aumentando e com isso o patrimônio líquido dela aumenta. Se os fundamentos se mantiverem, a tendência é que as ações vão se valorizando. Então essas são algumas formas das empresas estarem driblando. Outras, elas realmente utilizando esse dinheiro para estar reinvestindo em crescimento, gerando empregos, enfim. Como a gente viu, não é o caso para todas as empresas, então isso varia bastante. E pessoal, a gente também tem que entender que a tributação dos dividendos não é a mesma coisa, necessariamente, que o fim da isenção da distribuição dos aluguéis por parte dos fundos de investimento imobiliário. Então, são coisas diferentes, a gente tem que ver como que essa reforma tributária vai passar, porque, dependendo de como ela passe, pode ser que acabe também a isenção na distribuição dos valores de aluguéis oriundos dos fundos de investimento imobiliário, mas a princípio o Paulo Guedes ainda não se pronunciou sobre isso, a gente não tem fatos que nos levem a crer sobre essa questão. Porém, pode acontecer, né? Pode mudar. A gente ainda não sabe como que vai passar essa nova legislação, esses novos dispositivos jurídicos. Então, por enquanto ainda não foi falado nada sobre o fim da isenção dos valores que os FIIs vão estar pagando. Então, nesse vídeo, a gente fica com essas principais consequências do que pode ocorrer se acontecer essa dinâmica da redução da tributação interna das empresas e a criação de imposto sobre dividendos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal,
comente alguma questão, se ficou com alguma dúvida, e nós temos vários cursos de treinamento para as mais diversas áreas. Nós temos de BVI, Bolsa de Valores para iniciantes, nós temos o curso Start, para quem está começando nesse mundo das finanças, nós temos um curso focado em fundos de investimento imobiliário muito interessante. Os links para esses cursos vão estar na descrição desse vídeo.